Capítulo 4, Arte da Guerra. Posições estratégicas. Sim, nesse capítulo ele vai explicar um dos principais conceitos do pensamento estratégico aplicado a assuntos militares, mas esse termo e o que vai ser explicado no capítulo seguinte, que é o SHIR, esses dois conceitos são os conceitos basilares do pensamento estratégico e são justamente esses conceitos que você pode levar para aplicar em outros campos da vida. Vamos para a leitura. Mestre Sun disse: desde a antiguidade, os homens hábeis no combate buscavam primeiro se fazerem invencíveis. E então esperavam que o inimigo expusesse sua vulnerabilidade. Invencibilidade depende de você mesmo. Vulnerabilidade depende do inimigo. Portanto, o homem hábil no combate pode fazer-se invencível, mas ele não pode garantir que o inimigo erre. É por isso que se diz: é possível antecipar uma vitória, mas não é possível forçá-la. Ser invencível depende da defesa. A vulnerabilidade do inimigo vem com o ataque. Se uma pessoa assume uma postura defensiva, é porque a força do inimigo o sobrepuja. Se uma pessoa lança o ataque, é porque a força do inimigo é deficiente. O comandante hábil na defesa se esconde nas maiores profundezas da terra. O comandante hábil no ataque golpeia dos mais altos cumes do céu. Dessa maneira, ele é capaz tanto de proteger a si mesmo, como de tomar a vitória completa. Eu li essa parte toda até aqui porque ela forma um bloco, em que ele vai falar sobre invencibilidade e vulnerabilidade e sobre o ataque e a defesa, como essas coisas estão relacionadas. Se você prestar atenção na estrutura do texto, você repara que ele sempre fala da invencibilidade e vulnerabilidade, depois invencibilidade, vulnerabilidade, ataque e defesa. Ao invés de falar tudo que ele tem para falar sobre ataque e tudo que ele tem para falar para defesa, ele vai intercalando as proposições. É interessante quando a gente pega essas proposições que ele colocou, listou de maneira intercalada e as aglutina. E aí você vê tudo que ele tem a dizer sobre uma coisa e outra. Que no final, ele está falando de duas coisas que o comandante tem que dominar. A frase de fechamento dessa parte é: o comandante hábil é capaz de fazer ambas as coisas. Tanto proteger a si mesmo, e isso envolve defesa, envolve você se tornar invencível, se tornar invulnerável, e envolve você tomar a vitória completa, que tem a ver com ataque, que tem a ver com a vulnerabilidade do outro. Então vamos ver o que ele diz a respeito da defesa. Olha só. O general sábio e hábil, em conduzir a guerra, primeiro ele se torna invencível. Aí ele fala: ser invencível só depende de você. Ser invencível está na defesa. Se alguém assume uma postura defensiva, é porque a força do inimigo é muito maior. E o comandante habilidoso na defesa se esconde nas profundezas da terra. O que ele quer dizer com isso, né? O comandante hábil na defesa se esconde nas profundezas da terra. Isso quer dizer o seguinte: quando você é hábil na defesa, você sabe como se colocar numa posição estratégica que favoreça completamente a sua defesa. E nada favorece mais completamente a defesa do que o sujeito não te encontrar. O sujeito não te encontra, não sabe onde você está. E ao mesmo tempo, você pode atacá-lo a qualquer momento. E ele não sabe de onde você pode vir. Isso é uma boa defesa, em termos de exército. Então aqui, ele fala muito em ser invencível, e a gente poderia colocar também ser invulnerável. Ter uma defesa que te torne invulnerável. E você vai precisar disso em que situações? Situações em que a força do inimigo for muito maior que a sua. Se você fizer uma analogia com a luta marcial, por exemplo, seria você ter uma guarda tão boa, tão fechada, que não importa o ataque que o adversário traga, você consegue neutralizar o ataque dele. Mas uma guerra não pode ser só feita de você neutralizar o ataque dele, não é? Então vem aqui a questão, porque é com o ataque que você ganha a vitória. E aí vem a segunda parte. O comandante habilidoso, depois de assegurar a invencibilidade, quer dizer, ele tem uma defesa boa, ele consegue se defender, ele está invulnerável. Ele espera o inimigo expor a sua vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade depende do inimigo. Você só vai atacá-lo quando ele der alguma brecha que te permita causar dano a ele. O habilidoso no combate não pode garantir por certo a vulnerabilidade do inimigo. Aí vem aquele ditado: a vitória pode ser antecipada, porque você conhece estruturalmente o inimigo, você sabe onde ele tende a falhar, mas ela não pode ser forçada. Quer dizer, você só pode atacar quando ele oferecer uma brecha. Então, quando ele fala que é possível antecipar a vitória, mas não é possível forçá-la, isso quer dizer, basicamente, que, digamos, você conhece o padrão de movimentação do inimigo, você sabe onde ele tem uma vulnerabilidade, mas o momento em que você vai agir para tirar proveito dessa vulnerabilidade, ele vai ser oferecido a você pelo inimigo. Você tem que esperar ele dar uma brecha, você não pode atacar no momento que você quiser, porque embora ele tenha uma vulnerabilidade no padrão de movimento, na estrutura dele, o momento em que essa vulnerabilidade se oferece para você como oportunidade, como brecha para ser explorado, é muito específico. É por isso que existe uma questão de timing, você tem que agir no momento favorável. Qual é a conclusão desse capítulo? Você tem que trabalhar a sua defesa para ela te deixar invulnerável e você tem que saber se colocar em posições estratégicas em que a sua defesa vai estar maximamente favorecida, caso a força do inimigo seja muito maior que a sua. E não é dito aqui, mas é uma ideia do Arte da Guerra, isso é afirmado em outros capítulos. Você tem que investir na sua capacidade militar, no método, para você ter o máximo de capacidade para se colocar em posições estratégicas em que você possa atacar de maneira eficiente e tirar proveito das brechas que o inimigo vai oferecer.
Quando você faz as avaliações estratégicas, você antecipa mais ou menos o lugar onde vai aparecer uma vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade só aparece de fato quando você está no confronto, e aí, em decorrência do confronto, a brecha se expõe. E você tem que ter o timing de atacar naquele momento, já partindo de uma posição estratégica de vantagem. Aqui, nesse capítulo, a gente vai ver muito essa ideia de você se colocar numa posição estratégica em que você tem um máximo de força. E o Sun Tzu vai usar várias imagens para ilustrar isso. Várias imagens têm a ver com, por exemplo, uma coisa ser colocada no alto para então, no momento certo, você acionar aquela coisa para ela despencar e esmagar quem está embaixo. Isso é uma das coisas que melhor ilustra o posicionamento estratégico. Imagine um ataque que vem, né, inimigos estão subindo o morro, você põe uma pedra lá no alto, então você colocou os seus recursos militares num lugar em que você tem um máximo de vantagem numa situação de estar sendo atacado. Os caras vão subir o morro, você solta a pedra e ela vai rolar morro abaixo. Inclusive, nessa época que os chineses desenvolvem a balestra, que é aquele arco e flecha que, ao invés dele ser usado verticalmente, para você atirar com as duas mãos, é um arco que você coloca na horizontal, você segura, né, como se fosse um revólver. E o que você faz? Você puxa o arco, coloca a seta e o arco fica engatilhado. Você só dispara no momento que você tiver que disparar, né, mas ele fica ali armado, pronto para o disparo. Isso ilustra essa ideia da posição estratégica. Você criou um mecanismo que tira o máximo de proveito do posicionamento das partes e ele fica engatilhado. Você só dispara no momento adequado. E o François Julien, num dos seus livros, fala sobre como essa arma ilustra essa ideia do Shi e do posicionamento estratégico. Do Sim e do Shi. O posicionamento estratégico e o potencial que deriva desse posicionamento. Ao falar isso, eu estou adiantando um pouco o que vai vir. Bom, agora nos parágrafos seguintes, ele muda de assunto, mas esse assunto também não é um assunto completamente diferente do desdobramento do que vem antes. A arte da guerra inteira é assim. Então aqui ele começa falando sobre a questão da antecipação da vitória. Antecipando a vitória não é ir além do entendimento do funcionamento natural das coisas. Não é maior excelência. Vencer uma batalha de modo que o mundo inteiro diga excelente não é a mais alta das excelências. Portanto, levantar um fio de cabelo não é sinal de força. Ver o sol e a lua não é sinal de visão clara. Ouvir o estalo de um trovão não é sinal de uma escuta afiada. Aquele a quem os sábios chamavam de sábios na batalha eram os homens que tinham obtido a vitória apenas quando a vitória era ganha com facilidade. Portanto, a batalha do homem habilidoso nunca é uma vitória excepcional, nem dá a ele uma reputação por sabedoria ou crédito por coragem. As suas vitórias nas batalhas são infalíveis. Infalível quer dizer que ele age onde a vitória é certa e conquista um inimigo que já perdeu. Primeiro, né, ele está desenvolvendo a ideia da antecipação da vitória. Ele começa falando a respeito disso. E ele fala que essa capacidade de antecipar a vitória, ela não se baseia em nada de excepcional. Ela se baseia no entendimento de como as coisas funcionam, funcionamento comum das coisas. Não é nenhum sinal de genialidade ou excelência. Não, é só entender como as coisas funcionam. E ele fala, olha, você venceu uma batalha de modo ostensivo, que impressiona todo mundo, e todo mundo fala, nossa, que excelente, que fantástico. Isso é um sinal de que o comandante não é um estrategista hábil. Porque se ele for um estrategista hábil, não vai ter espetáculo. Vai ser uma batalha que foi vencida fácil. Por que ela é vencida fácil? Tem a ver com a ideia de posicionamento estratégico. Porque antes do espetáculo, da batalha, por assim dizer, ele se preocupou em criar todas as condições, posicionar as tropas e todas as forças militares dele de uma maneira que o desdobramento não pudesse ser outro que não a vitória. O comandante hábil age assim. E aí nesse capítulo ele dá uma série de exemplos de coisas fáceis de perceber ou fáceis de fazer, e coloca isso como parâmetro de comparação por semelhança para dizer como deve ser, que nível deve chegar a habilidade do comandante de antecipar a vitória e de executar as ações estratégicas. Quer dizer, a sua percepção do desdobramento de combate deve ser tão clara e tão óbvia quanto a sua percepção do céu e da lua. Do céu não, do sol e da lua. E a sua capacidade de execução, de ação, ela deve ser tão fácil quanto levantar um fio de cabelo. Então, é muito interessante porque o Sun Tzu ele se afasta muito da ideia do heroísmo. Ele não quer uma ação excepcional em campo de combate, um grande gesto de bravura. O pensamento estratégico se afasta dessas coisas. Ele quer criar situações, um estrategista, em que ele vai vencer. E ele vai construir as suas forças e procurar assumir posições que façam com que ele vença. E ele fala que isso tudo está respaldado na opinião dos antigos, dos sábios da antiguidade, que eles só consideravam que um comandante era sábio, era efetivamente habilidoso, quando ele ganhava as vitórias dele com facilidade. E ele deixa claro, olha, a vitória do sábio, ela nunca é uma coisa excepcional. Ela não vai fazer com que ele ganhe, em meio ao povo, a fama de corajoso ou a fama de sábio. É curioso, né?
O sábio, ao agir, tudo vai parecer tão natural e tão fácil que ele não vai ganhar fama de sábio em meio às pessoas. Só quem entende da guerra, entende como essas coisas funcionam, sabe que ele é sábio e habilidoso, né? Porque justamente ele conseguiu fazer a guerra ser ganha com facilidade. E aqui vem uma das partes principais. Ele fala que as vitórias nas batalhas são infalíveis. Ele age quando a vitória é certa, conquista um inimigo que já perdeu. Ou seja, o comandante hábil, ele só atua depois que ele conquistou um posicionamento estratégico tão vantajoso que, muito provavelmente, a ação que vai se desdobrar a partir daquela ação vai ser a de vitória. Essa é a ideia central nesse capítulo, essa é a ideia central do Sim. Tudo mais que vai ser dito deriva dessa ideia. Ele vai ocupar um terreno inatacável, por exemplo, posicionamento estratégico. Um posicionamento estratégico com potencial para se desdobrar em certas ações, em certas consequências. No caso, um terreno inatacável. Aí ele fala também, né? Não deixa escapar a chance de vencer o inimigo. E isso tem a ver com a noção de timing, de você agir no momento oportuno. Não basta você construir um posicionamento estratégico com o maior potencial inerente para atacar ou para se defender. As ações têm que ser oportunas, têm que ser no momento certo. A sua avaliação para saber se você vai entrar em batalha ou não, se você vai atacar ou não, deriva toda da avaliação que você faz da posição em que você se encontra, além das avaliações prévias, a medição das forças relativas do exército. Vem a questão do posicionamento. Se você antecipa que a batalha que vai se desenrolar a partir daquele posicionamento vai ser vitoriosa, aí você entra em combate. Se você antecipar que não vai ser assim, você retrai. Então o que isso diz pra gente? Que o comandante sábio, ele tem a capacidade de antecipar os desdobramentos das ações. Isso é uma capacidade cognitiva, um dos atributos que o Sun Tzu fala, né, que deve ser uma das capacidades que o general deve ter. Capacidade cognitiva de antecipar desdobramentos a partir de uma determinada configuração. E quando eu falo configuração, estou falando da disposição das partes. E ao mesmo tempo ele fala, o exército derrotado, o que ele faz? Ele faz o contrário, ele entra na batalha e só depois ele tenta conquistar a vitória. Então ele não pensou nos desdobramentos que vão derivar a partir das posições, da medição das forças relativas, das capacidades comparadas dos exércitos. Não, ele vai lá e tenta, por um gesto heróico, vencer. Só que às vezes a situação está toda configurada para ele não vencer. Mas ele nem leva isso em consideração, ele simplesmente entra no combate. É o que ele diz aqui. O homem hábil no combate coloca-se num terreno que é inatacável e não perde a chance de derrotar o inimigo. Não perde as chances, ele está falando de timing, de você aproveitar as oportunidades, atacar no momento oportuno. Por essa razão, o exército vitorioso só entra em combate depois de ter ganhado primeiro, enquanto o exército derrotado busca vitória após primeiro ter entrado na batalha. Eu já expliquei, eu acabei explicando antes, né? O homem hábil no uso do exército baseia as suas decisões no entendimento do funcionamento natural das coisas e se aferra ao FAT, aos métodos militares. Ou seja, de certa forma reforçando uma coisa que ele já falou antes, o comandante habilidoso vai prezar muito por entender como as coisas funcionam, como elas estão articuladas. Então você quer entender quais são os métodos do exército inimigo, como as táticas de guerra funcionam, qual é o seu sistema de comunicação, qual é a sua estrutura logística, como é a movimentação, como aquele comandante, aquele exército responde às variações de terreno e clima. Você quer ter um entendimento do funcionamento normal das coisas. E você vai buscar da sua parte por manter o seu FAT, né, os seus métodos militares no máximo de capacidade possível. Melhor treinamento militar possível, o maior rigor possível com a disciplina militar, táticas de guerra, tudo. Bom, então aqui encerra a segunda parte desse capítulo. A partir desse ponto, ele vai entrar em fatores da arte da guerra. E é interessante porque nesse capítulo, de certa forma, ele estabelece uma relação entre a riqueza econômica de uma nação e a sua capacidade para a guerra. Vamos dar uma olhada. Os fatores da arte da guerra são, primeiro, cálculos, segundo, quantidade, terceiro, logística, quarto, equiparação de poder e quinto, a possibilidade da vitória. Os cálculos estudam o território e a estimativa de suprimento disponível se baseia nesse cálculo. A capacidade logística é baseada na estimativa do suprimento disponível. A equiparação de poder se baseia na capacidade logística. E a possibilidade de vitória se baseia na equiparação do poder. Assim, um exército vitorioso equivale a equiparar centenas de quilos contra poucas gramas. E um exército perdedor equivale a colocar algumas gramas contra centenas de quilos. Então aqui existe um sistema em que uma variável condiciona a outra. Então quando ele fala em cálculos, ele está falando no terreno, ele está falando basicamente qual é a sua infraestrutura para produzir a sua base. E com base nessa base você vai ter uma determinada produção. Essa produção, né, de bens e a riqueza que um país produz, por exemplo, vão ser as quantidades. É o terreno que vai te permitir ter determinada riqueza, determinadas quantidades, e a sua capacidade logística de suprir o seu exército
e de produzir também armas e coisas, enfim, vai depender da riqueza que você produziu. Quando você vai fazer a equiparação dos poderes, na verdade, quando você vai comparar os poderes, você vai comparar justamente as duas capacidades logísticas dos dois exércitos. Quem tem mais homens, quem tem mais armas, quem tem mais suprimentos para ficar mais tempo em guerra. E depois disso que você vai avaliar a possibilidade da vitória. Você está pesando as duas coisas, né? Quem tem mais possibilidade de vitória. Então, essa é uma lista interessante da gente articular com a primeira lista que foi falada no primeiro capítulo. E essa lista te leva a avaliar a capacidade econômica que um país tem de suprir um exército. Mostra a conexão da força logística de um exército, como essa força logística deriva da quantidade de riqueza dessa nação e como essa quantidade de riqueza da nação deriva da quantidade de território. Hoje a nossa lógica é um pouco diferente, porque a gente sabe que não basta só território. Tem a questão de, por exemplo, a tecnologia que você detém. Ela tem um papel grande em determinar quanta riqueza você é capaz de produzir também. Existe um conhecimento técnico além da quantidade de terreno. Mas, de qualquer maneira, a lógica é essa mesmo, né? Você tem uma base de homens, terrenos, né? Uma base econômica, sua capacidade de produção. Depois você tem a sua produção objetiva, né? A quantidade de riqueza que se produz, tanto em termos de bens quanto de serviços. Dessa riqueza gerada, é que você vai conseguir aparamentar o seu exército. Veja, né, a quantidade de riqueza, por exemplo, dos Estados Unidos e do Brasil, e a diferença entre os exércitos dos dois países. Os Estados Unidos têm uma força logística muito maior em termos de exército do que o Brasil. Em grande parte, isso tem a ver com a riqueza do país. Você tem mais riqueza, você tem mais dinheiro para investir no seu exército. Tem mais capacidade militar. Você vai comparar esses dois e vai ver quem tem a maior probabilidade de vitória. E depois que você tem a maior probabilidade de vitória do seu lado, aí é uma questão de posicionamento estratégico. E é isso que ele vai falar aqui no restante do capítulo. É uma questão de posicionamento estratégico que um exército que tem o peso da vitória do seu lado, ao lançar os seus homens em batalha, seja semelhante a uma cascata represada que se rompe numa torrente trovejante do alto de um penhasco. Então é isso. Depois que você tem a maior probabilidade, o maior peso da vitória do seu lado, você vai buscar uma posição estratégica em que, com um potencial de desdobramento que seja avassalador para o seu oponente. E assim a gente encerra o quarto capítulo.